Abre a CFC, acompanhe o canal. O debate vira samba, tudo acaba em carnaval. Abre alas FC. Alô, Alênio! Dá licença, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui para mais uma edição do nosso querido Dá Licença. Dá Licença de número 3. Hoje falando de Salgueiro e Portela, os seus enredos e sinopses já divulgados para o ano de 2026, né, com temas maravilhosos de ambas as escolas, né? Vamos começar pela Portela. Portela do carnavalesco André Rodrigues, que desenvolveu a sinopse junto com a sua equipe, falando de um príncipe africano, mais conhecido como Custódio, príncipe Custódio, e que esse príncipe, nascido no Benin, se eu não me engano, onde hoje é a Nigéria, alguém me corrija, por favor, se eu estiver errado, esse príncipe lá lutou pelo seu povo, pelas questões políticas. Agora não sei dizer a vocês se questões de escravidão, algo do tipo, mas ele lutou lá pelo seu povo bastante, né, essas coisas todas. E até que chegou um momento que ele veio para o Brasil, né? Veio para o Brasil muito pelas essas questões aí. E chegando no Brasil, ele chega primeiramente na Bahia, depois passa pelo Rio de Janeiro, e até que ele chega no Rio Grande do Sul, mais precisamente em Porto Alegre. E o príncipe Custódio nada mais era que um religioso, né, o que a gente conhece hoje como religiões de matriz africana, afro-brasileira, nada mais é que um dos precursores. E ele chega no Rio Grande do Sul, e lá no Rio Grande do Sul ele difunde a sua religião, né, essa cultura religiosa. Ele praticamente apresenta a religião de matriz africana para os gaúchos. E ele era procurado, muito bem requisitado por autoridades do Rio Grande do Sul, pelo próprio povo, tudo num sentido religioso, no sentido de fazer, por questões, né, religiosas, por ser consultado por essas pessoas para algo que pudesse ajudá-las. E meio a isso, ele fica muito conhecido por ser uma pessoa que faz dentro do mercado, um mercado conhecidíssimo em Porto Alegre, o mercado popular lá de Porto Alegre. Dentro desse mercado ele faz um assentamento de um orixá, né, o Bara, o orixá Bara, que todos nós conhecemos como Exu, né? E ele faz esse assentamento dentro do mercado, né, porque Bara significa alguém, uma entidade, um orixá de dinheiro, né, de riquezas. Então as pessoas tinham mania de jogar moedas para Bara e em troca receberiam também riquezas, algo do tipo financeiro na sua vida. E ele faz esse assentamento no centro do mercado popular. Então ele ficou conhecido como o príncipe do Bara, o Bara ou Bará, depende da pronúncia de cada um. Ele foi conhecido dessa forma. E viveu em Porto Alegre até 1935, se não me engano, quando ele faleceu. E até hoje o mercado está lá, mesmo. E ele, quando chegou, o mercado já existia, até hoje existe esse mercado. E as pessoas continuam tendo essa cultura, né, de jogar moeda, de fazer essa saudação dentro do mercado popular de Porto Alegre. História interessante, né, que começa lá na África, começa lá com
com a história dele, né, desde que veio de lá, até chegar no Brasil, passar por 2 estados, até chegar em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mais precisamente, e difundir o seu culto, a sua religião, dentro do estado do Rio Grande do Sul, dentro de Porto Alegre. Muito interessante a ideia de enredo da Portela. É uma história que ainda não tinha sido falada, não tinha sido divulgada. E agora a Portela traz uma história nova, uma história interessante para o nosso conhecimento. Desejo a Portela que tenham grandes sambas na sua disputa, que o seu enredo seja muito bem desenvolvido também. E que a Portela possa nos abrilhantar, nos brindar com um grande samba enredo para 2026. Agora, mudando de escola, sendo de Madureira, indo lá para Tijuca, chega o Salgueiro, num enredo que me alegra bastante. Para mim, da maior carnavalesca, pelo menos da minha geração, da geração que curtiu o carnaval a partir dos anos 80, ali mais ou menos do final dos anos 80 para cá. A carnavalesca que emocionou muito, né, a todos nós. A todos que acompanham o carnaval e são mais ou menos dessa faixa etária, dessa época. Rosa Magalhães. Rosa Magalhães. É o enredo do Salgueiro. Vocês podem reparar que eu não costumo falar o título dos enredos. Né, o título dos enredos, e sim de que os enredos estão falando. Qual é a história, né? E Rosa Magalhães por si só, se você citar o nome dela, já é um enredo pronto. Né? Salgueiro não vai ter dificuldade nenhuma de falar de Rosa Magalhães. Rosa Magalhães, formada em Belas Artes, tinha seus professores Pamplona, Arlindo Rodrigues, é levada para o Salgueiro no início dos anos 70, e lá no Salgueiro ela aprende tudo de barracão, tudo de carnaval com os seus professores, e por lá fica. E alô, Alênio! Rapaz, tem tanta coisa maravilhosa falando da Rosa, cara. Que tititi é esse que vem da Sapucaí? Tá que tá danado, tá cheirando a saputi. E tititi é esse que vem da Sapucaí? Tá que tá danado, tá cheirando a saputi. O boi de ponte virou vaca, a carne é fraca, é isso aí. O boi da bode é na Sapucaí. O boi de gote virou vaca, a carne é fraca, é isso aí. O boi da bode é na Sapucaí. Oi, a onda que me levou. Rua do ouvidor, agora entendo o que? Seu papel. Da 1º de março, falta um passo pra ouvidor. E no samba faltava esse traço de amor. Sou índio, sou forte, sou filho da sorte, sou natural. Eu sou natural, sou guerreiro, sou a luz da liberdade. Carnaval. Sou índio, sou forte, sou filho da sorte, sou natural. Eu sou natural, sou guerreiro, sou a luz da liberdade. Carnaval. Festa no arraiá, é pra lá de bom. Ao som do fole eu e você, a vila vem plantar felicidade no amanhecer. Festa no arraiá, é pra lá de bom. Ao som do fole eu e você, a vila vem colher felicidade no amanhecer. Caramba, quanta coisa maravilhosa que a Rosa fez. Caramba. Vamos lá. Eu esqueci de falar que a Rosa passou pela Portela e pela ilha, hein? Também. Abraço, gente. Valeu, até a próxima. E a primeira assim, aparição como carnavalesca da Rosa aqui eu conheço. Infelizmente eu não posso cravar que foi a primeira, não posso trazer para vocês essa informação agora. Mas a primeira aparição da Rosa que eu me lembro foi com o Império Serrano em 82. Bumbum Pati Comum Procurundum. No Carnaval Marcante, ela foi campeã junto com a Alice Lacerda, que era outra carnavalesca. E a Rosa é de um celeiro de Maria Augusta, Joãozinho 30, Maxi Lopes, todos alunos de Fernando Pamplona e Arlindo Rodrigues. E a Rosa participou, né, como eu falei, do Salgueiro, 71, por exemplo, com a Flecha para um Rei Negro e tal, sendo campeã. Depois o Joãozinho assume o Salgueiro. Não tenho
essa informação do que a Rosa ficou fazendo nesse meio tempo. Eu sei que a Rosa aparece em 82 no Império Serrano sendo campeã. É o primeiro grande momento da Rosa no carnaval, sem estar com seus professores. E daí a Rosa segue sua vida, tem o primeiro contato com a grande escola da sua vida em 84. A Imperatriz Leopoldinense, falando de um enredo que até o Aguinaldo Timóteo era citado, né? Alô Mamãe, era o enredo. E ali o enredo da Rosa Magalhães, o enredo político. O primeiro encontro dela com a escola queria marcar sua vida lá, mais ou menos uma década depois. Então a Rosa daí da Imperatriz, ela sai, aí chega o ano de 87, ela chega no Estácio de Sá com o Tititi do Saputi. Tititi do Saputi, Rosa volta a marcar o carnaval com um enredo e desfile fabuloso e um samba enredo inesquecível que o Estácio conseguiu, né, fazer para aquele enredo. Aí ela faz no ano seguinte o Boi da Bode, depois faz um Dois Feijão com Arroz, sai do Estácio, vai pro Salgueiro, volta pro Salgueiro, mas agora como a carnavalesca. Então ela faz Sou Amigo do Rei e faz Rua do Ouvidor, que aí foi o melhor carnaval da Rosa no Salgueiro, sendo vice-campeã do carnaval num desfile maravilhoso do Salgueiro. Desfile marcado, enredo marcado pela estreia também do Quinho na época no Salgueiro, primeiro ano do Quinho no Salgueiro. E a Rosa faz esse carnaval maravilhoso. Rosa sai do Salgueiro e até que no carnaval de 93, antes do carnaval, ela vai ajudar o seu amigo Virato Ferreira, que estava muito doente, a terminar o carnaval da Imperatriz. Aí começa a história da magnífica Rosa em termos de se tornar inesquecível, gigantesca. Ela vai para a Imperatriz, termina o carnaval do Viriato, Imperatriz é vice-campeã com um desfile maravilhoso. No ano seguinte a Rosa é campeã do carnaval, falando de um enredo dos indígenas, de duas tribos de índio, Tabajara e Tupinambá, às margens do rio Sena, na França, fazendo uma festa para a corte francesa. Rosa é campeã. 95, Rosa volta a ser campeã, com mais vale um jegue que me carregue do que um camelo que me derrube lá no Ceará. Um enredo que falava de uma expedição árabe. E os camelos não se adaptaram e o jegue entrou nessa história para salvar a expedição. E daí Rosa faz vários carnavais maravilhosos. 96 para mim foi um desfile, o melhor desfile que ela fez na Imperatriz, falando da vinda da família real de Portugal para o Brasil. Ela faz Chiquinha Gonzaga em 97. E em 99 volta a ser campeã, falando dos pintores holandeses, né, que tiveram uma grande participação no Brasil no século 17 ou 18, se não me lembro muito bem. Campeã no carnaval. 2000 ela volta a ser campeã com o Descobrimento do Brasil, em homenagem aos 500 anos do Descobrimento do Brasil. 2001, falando da cana-de-açúcar, a cana caiana, campeã, tricampeã Rosa, a Imperatriz. E daí pra lá a Rosa não chegava a ser não foi mais campeã na Imperatriz, mas continuou fazendo grandes enredos. Ela fez sobre a pirataria, né, falando do Pirata da Perna de Pau. Fez A Turma do Sítio, falando de Hans Christian Andersen, o inesquecível enredo de Rosa. Fez João e Maria, falando de Joões e Marias da história. E até que Rosa se despede da Imperatriz, mas não de vez. Mais tarde ela volta para encerrar a sua trajetória. E Rosa viaja por aí. Ela faz os Brasis do Brasil na Mangueira. Ela faz a Angola na Vila Isabel. Ela faz o famoso Festa do Arraiá, campeã na Vila Isabel. Ela vai para São Clemente e faz um enredo em homenagem ao seu mestre, Fernando Pamplona. Rosa volta ao Estácio e faz um enredo falando sobre a pedra. E Rosa volta à Imperatriz para falar do seu outro professor, Arlindo Rodrigues.
E antes de encerrar o seu último carnaval, a Rosa vai pro Tuiuti falando da história lá do Pará, uma história do Pará, falando sobre animal nativo criado lá no Pará, sobre búfalos, criado lá no Pará, uma criação, né, que tinha muito grande lá, falando do mestre Damasceno, essas coisas. Na verdade, eu não sei se o búfalo é nativo, mas sim que falava, né, de uma criação, algo do tipo que tem lá no Pará. E, infelizmente, ela nos deixou, né, posteriormente. E na sinopse do Salgueiro, achei interessante, porque foram colocadas muitas letras de samba, desses enredos, todos que eu falei, tem muitas uma criação, algo do tipo que tem lá no Pará. E, infelizmente, ela nos deixou, né, posteriormente. E na sinopse do Salgueiro, achei interessante, porque foram colocadas muitas letras de samba, desses enredos, todos que eu falei, tem muitas partes das letras desse samba, né, na sinopse do Salgueiro. Quem acompanhou a Rosa sabe disso, entendeu isso. O Salgueiro por si só de anunciar, ele já tem um enredo pronto. Bela sacada do Salgueiro, excelente enredo. Carnavalesco Jorge Silveira e sua equipe estão de parabéns. E desejar ao Salgueiro o mesmo que a gente deseja para todas as escolas, que é muita sorte, que tenha um grande samba enredo, que consiga desenvolver bem o seu enredo, que a gente espera ter um grande Carnaval 2026. Tá bom, galera? Abre Alas FC, dá licença, hein? Até a próxima. Abre Alas FC, acompanhe o canal. O debate vira samba, tudo acaba em carnaval.